Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? A gente está fazendo uma sequência de gravações aqui, de alguns ativos, e tem um ativo que eu já venho observando faz algum tempo e até fiz um trade de opções nele, que foi bem bacana, e eu queria trazer para compartilhar com vocês, para deixar também aí, para que todos vocês tenham ciência, né? Que é a Equatorial, né? EQTL3, famosas empresas aí pagadoras de dividendos, né? Eu tive observando esse ativo desde um pouco antes da pandemia, quando ele deu essa perna de alta aqui, que ele saiu que ele andou aqui 136%. Depois ele fez um efetivo movimento aqui, né, de correção e vem seguindo o caminho dele, né? Vem seguindo aqui para cima, e o que é interessante é que ele sempre vem rompendo topos, né? Então a gente tem uma percepção clara aqui do rompimento de topo, né? Então você tem bastante consistência aqui para a gente falar de uma evolução desse ativo dentro de uma sequência que ele vem apresentando de topos e fundos mais baixos, né? Então ele vem fazendo esses rompimentos, o que caracteriza para nós um movimento extremamente claro de alta, né? Mas não é aquela alta acelerada, né? Assim, aquela coisa tipo sem freio, né? É uma alta que ela tem uma certa consistência, né? E é interessante isso quando a gente pensa em trabalhar algum ativo aí para longo prazo também, né? Então, se a gente pegar só pelo volume, a gente já percebe que efetivamente está trabalhando já abaixo, né? Desculpa, já está trabalhando acima de um volume aqui que o mercado deixou há um tempo atrás aí, né? Então, a gente percebe que o movimento ele já vem fazendo, o preço já vem trabalhando acima, o que nos traz boas indicações quando a gente pensa em ter um ativo aí, vamos dizer assim, que tenha certa solidez, né, dentro da nossa carteira. Então, aqui tem um recorde de volume que vem desde 2018. Se a gente trazer, aproximar aqui para o Covid, né, então você pega do Covid para frente, a gente vai ter o mesmo recorde de volume, né? Então a gente tem o ativo fazendo teste na região de volume aqui, né? Ele veio fazer um efetivo teste aqui e ele continuou o caminho dele para cima, né? Então esse é um ponto que nos traz bastante expectativa em relação a um ativo quando a gente está pensando em ter ele em carteira, né? Porque você cria um layer de proteção aqui, onde você sabe que tem uma barreira aqui que segura o preço, né? Dentro de determinada faixa. Então, isso é interessante para a gente não cair naquelas arapucas do mercado, né? De ativos que não fazem muito sentido e que do nada entregam um movimento grande, mas também do nada eles caem abruptamente. Então, qualquer faixa de volume que você puxar, você vai ter efetivamente relevância aqui, né? Então aqui você já tem uma faixa um pouco superior, ó, que é onde o preço vem segurando bem, né? Então se a gente fizer uma leitura aqui um pouco mais dentro dos moldes do Smart Money, que é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive para operar o day trade, que a gente faz muito, né? Então a gente percebe, deixa eu ligar aqui o meu no para ficar mais bonitinho. A gente percebe que o ativo ele vem fazendo algumas movimentações interessantes, mas que ele vem deixando realmente um padrão muito lógico aqui de alta, né? Então, novamente, aqui passando o volume aqui, então a gente percebe que a região de suporte está aqui, né? A região de suporte do preço é onde ele parou aqui, nos 24,80. Então, você tem muito suporte aí. Então, vamos fazer agora o nosso exercício aqui de fazer, né, o nosso beabá aqui, né, que é interessante, a gente nunca pode deixar de fazer essas coisas, porque é onde você tem um mapa realmente, né, do que está acontecendo dentro do gráfico, né. Então, você tem superações de regiões importantes, onde o mercado parou aqui, ok? Então, vamos colocar aqui.
Então, a gente tem, o que a gente tem aqui nesse gráfico? Efetivamente, você tem uma quebra de estrutura aqui, né? Então, aqui o mercado, ele fez um BOS aqui, eu estou no gráfico diário, então, ele fez uma quebra de estrutura aqui, dando continuidade e validando essa perna aqui, ó. Então, ele está validando toda essa perna aqui. Na sequência, a gente pôde ver, deixa eu ligar aqui o meu, cadê o meu point of fix? Na sequência, a gente pôde ver o mercado fazendo o teste, né, da região, né? Então, você vê que o mercado ele veio aqui, então ele Anderson, vem a fazendo... gente não consegue ver o seu point fix, tá? Ah, tá, tranquilo. Então, deixa eu tirar fora aqui. Então, deixa esse point fix para lá. Mas a gente percebe que o mercado ele vem fazendo as validações necessárias para que o ativo continue entregando movimento de alta. Então, aqui você tem a quebra da estrutura de continuidade do movimento, e aqui efetivamente você teria uma reversão de movimento, onde a gente estaria trabalhando com um movimento revertido. Então, aqui a gente estaria dentro de um cenário de baixa, né? Quando ele perder esse fundo, e aí a gente começa a pensar que o ativo vai fazer uma correção dentro dessas estruturas. Então, dentro disso que ele criou algumas regiões de interesse bem legais, aqui que eu já tinha marcado, inclusive outras vezes que eu fiz o estudo. Então, você tem aqui um order block do diário, né? Que dá para... Cadê o bichinho? Tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, porque o olho, para não ficar enganado no olho aqui, tá aqui. Beleza. Então, você tem um order block do diário, você tem um choque do movimento que está um pouquinho mais abaixo aqui. Então, isso aqui foi respeitado 100%. E por que esse order block está aqui? Porque esse é o movimento de impulso. Esse é o movimento que fez a quebra da estrutura. Então, a gente tem aqui o movimento que fez a quebra da estrutura. Se a gente tem o movimento que fez a quebra da estrutura, a gente tem validação desse order block aqui, desse camarada aqui, que foi o cara que fez essa onda de impulso aqui para o mercado chegar até aqui. Então, por isso que aqui você tem a quebra, aqui você tem o order block do diário, e aqui onde o mercado segurou depois de fazer a mitigação do dinheiro, de trazer o dinheiro lentamente daqui para cá, né? Então, ele veio fazer o efetivo teste para fazer o que agora? Expectativa, romper nova região. Então, dentro da região de microacumulação aqui, ou região do impulso secundário, já temos também uma nova quebra de estrutura aqui, ó. O que nos demonstra que o ativo vem seguindo o fluxo dele de quebra de estrutura, e o que a gente pode pensar é realmente na captura aqui, ele quebrar aqui e ele fazer a continuidade dele para ele ir lá para cima para fazer a quebra de estrutura novamente. Então, eu fiz esse trade aqui, ó, eu peguei uma porcentagem muito grande de opções aqui, trabalhando nesse trade aqui de EQTL. Eu considero um ativo que bem sólido, ele não tem tanta variação, né? Não é um ativo que fica 20% menos, 10% mais, cai 15%, sobe 5%. São ativos um pouco mais resilientes, até pela característica da questão dos dividendos, né? Então, aqui a gente percebe como estava claro aqui, né, a região de interesse, todas as informações fazendo a devida confluência, né, de fatores. Quanto mais fatores gerando confluência, melhor é para o ativo se manter no viés que ele está, né? Então, aí aqui, o que a gente espera aqui? Então, aqui ele teve uma nova quebra, ele tem uma estrutura maior que ele está trabalhando aqui, que eu considero que é toda essa estrutura aqui. Aqui, efetivamente, é uma região vendedora, até que se rompa esse topo. E aqui a região de compra foi extremamente respeitada, dando bastante credibilidade para a leitura, né? Então, aqui houve realmente o respeito do preço, né? Aqui chegou aqui realmente, os players falaram, aqui é nosso, aqui a gente toma, e aí a gente tem que traçar uma nova região se a gente quiser entrar agora no ativo. Quero fazer um trade aqui. Beleza. Por enquanto, a gente não tem confirmação de topo aqui ainda, mas aparentemente, vamos diminuir o time frame aqui, aparentemente a gente pode dizer
que dentro das características que o ativo vem deixando aqui, então a gente pode dizer que aqui isso aqui fugiu, vamos trazer para cá. Vamos traçar essa nova região, porque a gente quer achar um ponto para fazer um trade, certo? Então, aqui dentro do diário, houve o rompimento de estrutura. Então, o que eu vou considerar aqui? Vou considerar que houve um rompimento de estrutura. Se houve um rompimento de estrutura, quer dizer que está tendo continuidade. Se está tendo continuidade, eu vou entender que os compradores estão no comando até que se prove ao contrário, que se prova quando fizer o rompimento desse fundo aqui. Quando esse fundo for rompido e fechar abaixo dele, então a gente tem que ligar as luzes e pensar o seguinte, que agora esse ativo está em correção. Então, até que isso se prove ao contrário, eu vou imaginar que essa região aqui seja uma região boa para a gente trabalhar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar os locais onde que me interessa mais para compra. Então, eu quero comprar aqui e eu quero comprar aqui embaixo. São dois locais que, para mim, são extremamente viáveis para se comprar esse ativo, pensando nessa situação aqui de retorno. Aqui, opa, ou simplesmente dele alongar essa queda aqui, ó, tem um Fair Value Gap, ó. Isso aqui é um gap, ó. É onde houve ineficiência de mercado. Ou ele vai vir aqui. Então, dentro do que eu considero como um operacional interessante, a gente tem essa situação aqui, para a gente não fazer nada aqui, deixa o ativo andar aí, deixa ele fazer a correção micro dele que ele tem que fazer. E aí a gente sinaliza aqui, a gente coloca nossos alarmes aqui, vamos colocar um alarme aqui no Fair Value Gap. Vamos sinalizar isso aqui, vocês já fazem também no Profit, no Trade View de vocês aqui, FVG dos 60 minutos. Quando bater aqui e eu for avisado, eu sei que esse ativo está num local onde eu posso tomar risco com bastante tranquilidade. Então, eu vou deixar esses pontos marcados já, inclusive para fazer futuros trades aí dentro. Se ele der a oportunidade de voltar aqui, eu acredito que seja muito bom qualquer uma dessas regiões aqui, né? Vamos pensar aqui numa região um pouco mais ampla. Então, tudo isso aqui seria uma região de compra. Então, você tem um espaço aqui que vai de 5%. Então, é uma região pequena. Vale a pena a gente trabalhar dentro desse ativo, dentro dessa região. Então, tudo que acontecer aqui dentro vale a pena. Então, você tem um order block aqui, você tem um outro order block aqui, e você tem um Fair Value Gap. Aonde o mais importante aqui para mim do movimento é esse aqui, porque ele fez o rompimento de região. Quem que fez o rompimento de região? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que foi o que fez o rompimento, né? Então aqui houve uma onda de impulso aqui. Então, para mim, esse player aqui é o que mais está interessado em fazer a movimentação do ativo para cima. É isso aí, gente. Esse é o estudo que eu tenho aqui. Então, a gente tem confluência enorme de fatores, né? Então, a gente tem muita coisa confluindo aqui dentro desse ativo. Você tem volume, você tem superações de topo, você tem testes bem feitos, você tem tudo que possa te dar um parâmetro para você entrar no ativo. E aí a gente vai ter aqui, ó, as regiões de interesse que eu marquei vão estar em cima do volume novamente. Então, é importante sempre deixar os alarmes, marquem, deixa bonitinho aqui, que quando isso aqui chegar aqui, a gente sabe que é uma das melhores oportunidades para a gente tomar risco. E eu fiz uma cacetada de porcentagem em opções nesse ativo aqui, simplesmente pegando uma parte dessa alta. Eu não peguei toda, porque eu verifiquei esse ativo com um certo atraso. Então, eu não peguei toda a alta, mas mesmo assim, deu um resultado muito bom. Se eu não me engano, eu peguei ele aqui, ó, porque eu tinha identificado aqui uma possível correção e eu acho que eu peguei ele aqui, se eu não me engano. Mas quem pegou aqui embaixo, aqui, ó, dentro desse order block, surfou um mega movimento aqui, ó, só daqui onde ele está até aqui em cima, ele já andou 20%. É muita coisa, né, para um ativo, né? Você ter 20% aí em questão de 23 de março, você ter menos de 30 dias aí, ninguém entrega isso, não existe renda fixa, não existe fórmula mágica, nada vai entregar um retorno desse, né? Beleza, gente? Então, esse eu gostaria de ter compartilhado com vocês já. Ativo continua com viés de alta,
projeção para romper topo, e a região que tem que ser monitorada é esse fundo aqui, dos 24,15. Se perder isso aqui, fechar abaixo, a gente já começa a considerar que o ativo vai fazer uma correção mais ampla aí e cai fora, né? Não fica posicionado, porque com certeza o prejuízo virá, né? Então tem que entrar nos locais certos e deixar o stop no local certo também. Beleza, gente? Valeu, um abraço, bons estudos a todos aí, bons trades.